Fala, turma! Vamos hoje falar dos piores carros que tiveram alguma influência no Brasil. Começando por ele, o Peugeot 207. Esse carro ele foi produzido ali em 2008 com a motorização 1.4 e 1.6. Poxa, a motorização dele até que era fortinho, né? Bom, turma, esse carro aí já tem uma lenda sobre ele, né? Pessoal falando que é carro ruim, que quebra muito fácil e tal. E tem um estigma para isso, né? É que foi um carro ali, não foi desenvolvido para buraco, não foi desenvolvido para você colocar ele para moer, para trabalhar essas coisas, né? Foi um carro mais desenvolvido só para você ir daqui e ali, né? E sem muita buraqueira, sem uso soviético, né? Mas um uso ali bem tranquilo. Bom, turma, os defeitos crônicos dele foi na suspensão e também na parte elétrica, né? Inclusive, assim, os carros franceses, de um modo geral, a parte elétrica deles é meio complicada. Então, quando vocês souberem de uma oportunidade, né, testa bem o carro, vê essas questões aí, se estão tudo em ordem, né? Mas saibam que cronicamente eles já são ruins, por natureza. Agora, bora pro nosso nono lugar. Jack J3. Esse carro aí, ele tem uma curiosidade muito bacana aí para eu comentar com vocês. Esse carro, meu pai teve uma oportunidade de adquirir uma unidade preta, né? A gente estava procurando, né, um carro para comprar e essa era uma das oportunidades que tinha para adquirir zero. Eu lembro que quando a gente viu esse carro, a gente quase comprou, porque ele era um carro bonito, ele era um carro que parecia ser um carro robusto, tem essa imagem, né, de robustez, parecia que era. Clean, querendo ou não, as linhas dele muito clean, né? Então, e na época eu lembro que a gente estava vendo um que era um top de linha, né? Então um carro assim, aparentemente muito bom. A motorização dele é 1.4, também é fortinho, tá vendo? 108 cavalos e foi produzido ali em 2011. Qual que é a questão desse carro, né? O que fez também a gente não estar adquirindo ele naquela época? É porque ele é um carro chinês, né? Ele é da Jack, né? Ou Jack, né? Chamem aí como preferirem. Mas não é um carro com uma revenda muito boa, né? Não é um carro ali que tem muita liquidez, né? Então assim, não é um carro, vamos dizer assim, muito que todo mundo confia, né? Então é muito mais difícil de você achar peça, né? Entre as mecânicas também, né, dos caras mexendo nesse carro, essas coisas todas. Então a gente acabou não pegando ele. Então não é um carro que eu recomendaria pela dificuldade de achar peça e também pela falta de liquidez que o carro tem. Oitavo lugar, S Sang Yong Hyakton. Bom, não sei pronunciar esse nome, inclusive nem sei que carro é esse, nunca nem vi. Mas vamos às informações. Ele é 2.0 turbo diesel, 175 cavalos. Ele foi produzido em 2011. Turma, o carro é lindo, né? Só que é o seguinte, o pessoal fala, né, os que adquiriram tal, fala que ele é um pesadelo de manutenção e as peças são muito caras. Então assim, o público desse carro já é um público alta renda tal. Então eles reclamam disso. Então imagina que deve ser realmente muito caro. Mecânica complexa, ou seja, os mecânicos fogem de arrumar esse carro. Então você vê que é uma coisa meio difícil, né? Famoso bonito que sai caro. Agora, bora para o sétimo. Temos o Ford Ka Joaninha, produzido em 97, com as motorizações 1.0 de 53 cavalos e 1.3 de 60 cavalos. Esse carro, ele é curioso que o seguinte, ele é um carro bem feminino, né? E assim, é muito difícil eu comentar isso em algum veículo, mas esse exclusivamente ele é mesmo. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhava do lado da rodoviária, né, aqui em São Paulo, e tinha um colega meu de estatura muito alta que o pai dele tinha esse carro. E aí ele ia de vez em quando trabalhar com esse carro e o pessoal rachava, o pessoal ria, porque o cara era gigantesco. Então assim, o cara nem entrava no carro.
E para sair, então, era uma dificuldade extrema, sendo ali algumas cenas bem engraçadas. Mas assim, de fato, né? Qual que são os problemas desse carro? Porque também não é só a parte estética, né? Se ele está aqui na lista, ele tem algum problema crônico ou algo do tipo, né? Então assim, ele tem problema de arrefecimento e de suspensão crônica, né? Ou seja, um carro relativamente frágil. Então assim, além de a aparência não ser muito agradável, ele também é um carro que dá umas dores de cabeça aí, né? Então, não sendo recomendável para a compra. Porém, alguém muito especial, né? Um tio meu, ele gosta desse carro. E então eu soube mais algumas coisas sobre ele, né? Mais alguns detalhes, né? Então, assim, esse carro teve um que parecido com uma Joaninha. E para tom de coleção, para quem gosta de coisas diferentes, ele é muito diferente. Tão diferente que chega até a agradar um pouquinho os olhos, né? De quem é colecionador e gosta de colecionar coisas fora de linha. Sem contar que na Europa o visual dele agradou mais. Eu achei mais bonito, né? Muito mais bonito. E até eu acharia muito melhor eles ter trazido a versão europeia do que ter modificado alguma coisa, porque colocou a mão em algumas coisas ali e ficou pior, né? Então assim, pelo menos a versão europeia é digerível. E outra curiosidade, que em 96, 95, nessas épocas aí, a versão conceito desse carro, ela era muito mais elegante, muito mais bonita e muito mais diferente, né? Então eu não sei o que aconteceu, quem foi o desenvolvedor final que acabou colocando a mão no projeto aí, mas para mim piorou o carro, não foi 50%, foi 100%. A versão conceito era muito mais bonita, incontestavelmente. Bora pro sexto lugar, vai. Citroën Creative Technology C3. Bom, o carro foi lançado em 2003 com motor 1.6, 110 cavalos, o carro é forte, bicho. Então vamos aos problemas crônicos dele. Arrefecimento mais suspensão, é igual o Ford Ka, né? Mesma receita do bolo. O engraçado desse carro é que você vê bastante gente usando, tem bastante desse carro na rua, né? Então assim, eu acredito que o pessoal foi se adaptando aos problemas, né? E foi usando e foi gostando, porque não é possível, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, que é em São Paulo, tem bastante desse carro aí rodando, muito, né? Mas não deixa de ser um carro problemático. Recentemente teve um tio meu que ele comprou um que o cara teve, né? Ele ficou arrumando carro, carro quebrando, arrumando carro, carro quebrando, o cara desistiu e acabou vendendo para ele. E esse tio meu pegou o carro e falou: vou ser corajoso, vou tentar resolver o problema dele, arrumar e ficar com o carro, que pegou num preço muito bom. E aí meu tio foi mexendo no carro, fazendo isso, fazendo aquilo, e o carro no fim não ficou bom, entendeu? E continuou na mesma, né, da questão de do carro não tá sendo útil, tal, ou ficar quebrando muito, e acabou trocando por outro. Acho que ele não ficou nem um mês com esse carro aí. Então assim, agora o dele eu não sei que versão que era, né? Não sei, não lembro se tinha, porque teve algumas versões que vieram com menos. E como eu comentei com vocês, carro francês, né, com tecnologia, nessa parte aí de sistemas elétricos, dessa época era um pouquinho complicado, né? Então, assim, o dele, ele tinha bastante desses sistemas. Então, um carro que dava muito assim, muito probleminha, né? Elétrico. E como a gente sabe que vai se atualizando, o pessoal vai colocando mais coisa, né? Então, os mais manuais, os mais antigos, que não tinha tantos desses sistemas elétricos, eram melhores, né? Que você vê que é os que mais tem na rua aí, que é os mais antigos mesmo. Então, assim, se você gosta, porque tem gente que gosta desse carro, viu? Que gosta desse modelo aí. Já teve amiga minha que falou, olhou o carro novo e falou: nossa, carro bonitinho, tal, simpático, gostaria de um carro desse. Então, você que gosta do visual dele, ou gosta desse carro, procura um que tenha menos sistemas elétricos, tá? Bora pro quinto. E temos outros Citroën Creative Technology. Esse C4 Palace.
Esse C4 Palace eu tenho na lembrança, né, quando eu era criança, que tinha um primo meu que estava recém-habilitado, queria comprar o primeiro carro. E ele super gostou desse modelo, falou que o carro era lindo, que era o sonho dele e tal, e que ia comprar. E aí ele tava com dúvida só na cor. Porém, esse primo meu muito inteligente, ele antes de comprar, né, claro que viu as especificações, viu de quem já tinha comprado o carro, né, os comentários. E esse carro, quem comprou logo de cara, super feliz, nossa, tô elegante, etc. Super legal. Só que passou-se algum tempinho, o carro já começou a apresentar os problemas e já começou a vir as coisas, tal. E esse primo comentou, né, com a gente quão problemático esse carro era, tanto de você achar peça, tanto de mexer nesse carro e tanto dele também ficar quebrando e também de sistemas elétricos complicadíssimos. Então, para você que olhou, né, e falou, pô, olha só, carro elegante e tal, procura avaliar nas entrelinhas e tome cuidado. Agora bora pro quarto lugar. Sherry Seller é produzido no ano de 2013 com as motorizações 1.5 de 108 cavalos, ou seja, um carro fortinho também, né? Bom, turma, esse carro aí quem teve falou que tinha muito problema de acabamento, muito nhequinhé. Falou que tinha falha na pedaleira. Olha aí, acidente, cuidado, hein? Pessoa está dirigindo o carro e o carro acelera com tudo, ou freia com tudo, né? Por conta de a pedaleira quebrar alguma situação. Complicado, hein? E também o conjunto mecânico fraquíssimo. Então aí não sendo um carro recomendável para compra, né? Receita do bolo chinês antigo. Então assim, é aquilo, não compre. No nosso terceiríssimo lugar temos o EFA M100, o famoso carro que vem na caixinha de cereal, como os antigos e bons Velozes e Furiosos falavam. Esse carro tem a motorização 1.0 de 47 cavalos e foi desenvolvido em 2007. Bom, turma, vamos lá. Os problemas aí dele, né? Peças raras de se encontrar, a construção muito frágil, né? Segundo as pesquisas, um dos carros mais problemáticos, né? Dos chineses. Então, assim, eu preciso comentar mais alguma coisa com vocês? Acho que não. Bora pro segundo lugar. Temos o Agile com câmbio automático EasyTronic. Turma, esse carro aí eu tenho uma recordação dele quando eu estava trabalhando no metrô e um ali dos funcionários, né, tava querendo adquirir um carro à vista e tava entre esse e um outro veículo, um outro modelo, né? E eu lembro que quando ele estava nas pesquisas, ele já sabia, né, dessa questão. Ele falou, meu, mas esse não é o automático, que dá problema tal. Ele é o manual. Então você vê que tem uma grande diferença aí das versões. Esse carro ele era com a motorização 1.4 forte. E quando eu falo que esse motor era forte, é porque meu pai teve um carro com esse mesmo motor. Não era o Agile, né? Mas era o mesmo motor. E era um carro que andava muito bem, tinha um excelente desempenho. E é um carro de 102 cavalos, do ano de 2012. Então vamos lá. A gente não recomenda para comprar desse modelo especificamente com um câmbio automático, né? O manual, a gente até que dá o ok. Mas assim, também não é um carro com uma manutenção muito lá das baratas. Não vai te matar, não vai te falir. Mas não é um dos melhores de manutenção também. Nem o manual. Entendeu? Então o manual, ele é digerível. É um carro ok. Entendeu? Mas o automático pula fora. Bora pro nosso primeiríssimo lugar. Ford New Fiesta com câmbio Power Shift. Ó, já veio de cara. Pá! Esse carro ele entregava com motor 1.6 de 130 cavalos. Ó, motorzão. E foi lançado no ano de 2013. Turma. Esse câmbio ele ficou famoso por falha constante, superaquecimento,
trepidações, um custo elevado de manutenção. Bom, turma, esse carro eu lembro, isso até é uma coisa curiosa, engraçada de falar sobre esse modelo, porque esse carro era um sonho de um amigo meu, né? Ele gostava muito de rally e tal, e ele via esses modelos e ele super gostou das linhas do carro, ele viu o carro, né, super. Então, se você tá vendo esse vídeo, meu grande amigo, né, recomendo a você pegar o manual e passar longe do automático. E também tinha um outro amigo meu que tinha um modelo, né, dessa versão aí do novo Fiesta, e ele estava querendo vender o carro, né? Só que ele era uma pessoa da minha confiança, né? Uma pessoa que tinha caráter e tal. E eu perguntei pra ele, eu falei, pô, você quer vender e tal? Ele falou por que ele queria vender e etc, que já era um carro que já estava há muito tempo. E ele tinha outro carro, ele tinha um desse e ele tinha um da Chevrolet, ele tinha um Cobalt, né? E aí ele queria vender esse para pegar um outro carro. E ele falou que as manutenções eram como qualquer carro comum, né? Todo carro que você colocar e você usar vai dar manutenção, mas ele falou que era um carro que ele gostava bastante. Falou que era um carro que desenvolvia muita velocidade na estrada, entendeu? Era um carro que ele gostava muito de guiar e tudo quantos mais, né? Mas, falando da versão automática, corra fora, não pegue. Bom, turma, esse foi o nosso top 10. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez ali esse top 10 com mais influência no Brasil e também com mais influência nos carros de mais relevância, né? Então, por exemplo, esse Ford New Fiesta aqui, eu vi bastante ele para vender, principalmente nesse câmbio Power Shift, né? Então a gente priorizou ali o nosso top 10 mais com essas duas partes, tá bom? Agradeço muito por vocês terem assistido e tchau.